Olá, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bom? Então, eu me chamo, vou me apresentando aqui enquanto eu aguardo o bate-papo de hoje, que é com a Miriam, diretora lá da unidade de Praia Grande. Eu sou a Denise, diretora da unidade de Santos, né? Ela já entrou aqui na live. Deixa eu convidar. Deixa eu ver se eu consigo convidar aqui. Vou convidar. Tá convidada. Vamos ver agora. Então, me apresentando aqui, eu sou a Denise, né? Diretora da unidade de Santos, unidade da Ensina Mais Turma da Mônica. Sou, além, também, minha primeira formação é engenheira, né? Engenharia eletrônica. E depois fui para a área de humanas, né? Fui fazer pedagogia, psicopedagogia, neuropsicopedagogia. Então, aí a gente vai se aprofundando na área, né? Então, fui me aprofundando na área do ensino. Né? Boa noite. Obrigada por todos vocês que estão aqui na live, né? Que estão nos assistindo. Estou aguardando só a Miriam entrar, aceitar o convite. Miriam, pode aceitar o convite, Miriam. Me envia o convite aí, Miriam. Vai aqui embaixo, pede para participar. Vou mandar de novo. Vou mandar de novo, ó. Tô mandando. Eu tô mandando da escola. Peraí. Aí o convite já foi enviado. Eu não consegui enviar de novo, não. Vê se tem uma... Deixa eu ver. Ah, agora sim. Agora eu acho que vai. Pronto. Olá! Conseguimos! Aprendendo ainda a mexer. Tudo bom, Miriam? Tudo ótimo. E Ah, você? finalmente, tudo bem, finalmente, né? A gente tem que fazer mais lives assim da Baixada, né? Para ajudar, Precisamos. né? Pra gente falar e até ajudar, né? Pra gente passar informação para os pais, né? Para as mães. E é muito importante que a gente consiga passar essas informações, né? Para as pessoas Sim, entenderem melhor o nosso trabalho também, né? sim. Fala um pouquinho de você, Miriam. A sua formação. Então, né, eu sou formada em letras, né, português e inglês. Sou formada também em psicopedagogia, não clínica, né, institucional. Tenho 3 meninas, tenho 3 filhas que, inclusive, né, precisaram, né, desse apoio escolar. Então, assim, eu trago não só a experiência de vida, né, Sim. pedagógica, mas também experiência como mãe, né? Foi difícil, passamos aí como você também, né, Denise? Também, eu tenho 2 filhos que também precisam de apoio escolar. Então, Precisam, e né? a gente vem E de uma pandemia que praticamente zerou a educação, né? Então, exatamente. E percebemos muito, né, essa necessidade de fazer, de ter esse apoio, né? Porque para deixar por conta deles, para deixar por conta. Não dá, da escola só é complicado, né? A sim, gente
percebeu isso não só no ensino remoto, mas também com o retorno, por mais que haja, né, por mais que houvesse essa tentativa de auxiliar, é complicado, né, atender uma turma tão grande, porque cada um tem a sua dificuldade, cada um tem, né, a sua individualidade. Sim, Então, nós que é temos muito experiência, né, na área da educação, então a gente sabe a dificuldade que o próprio professor passa em sala de aula, né? Então, assim, fisicamente, né, não é nem possível conseguir dar atenção para todos os alunos, e, né, prestar caro. atenção ali em todos os alunos, né? Igualmente olhar as necessidades de cada um, né? Então, por isso que acaba que muitas vezes ela fica falha, essa comunicação, né? Essa parte do ensino-aprendizagem com o aluno. Então, os pais às vezes acham que está tudo bem, né? E aí é quando eles vão perceber lá na frente, porque é quando as notas que dizem muito, né? Então, os pais se baseiam muito em notas. Só que não é só em notas, né? A vida não é feita de nota, né? Então, você tem que analisar porque, ó, por exemplo, esses 2 últimos anos era tudo 9 e 10. Mas será que eles estavam aprendendo? Exatamente. Não tinha, né, um embasamento, não dava para ter uma noção de fato do que eles estavam aprendendo ou não, Não. né? Muitos pais ficaram felizes, né? Nossa, Ai, que bom, 9 e 10. Meu filho, quantas vezes eu escutei? Nossa, meu filho é muito bom, ele só tira 9 e 10. Mas será que ele está aprendendo mesmo? Né? Não que eu duvide da capacidade, mas assim, o quanto que absorveu desse conteúdo e como foi feita essa prova para ser tirada 9 e 10, né? Então, isso é uma coisa bem duvidosa que eu fiquei analisando nos meus filhos ao longo desses 2 anos, mais em casa, né? Com eles, 2 anos, 1 ano, né? Mais ou menos, porque o ano passado já ficou mais híbrido, né? Então, a gente pode analisar melhor essa situação. E hoje a gente veio aqui para falar, né, sobre justamente, então, nas dicas, porque nós passamos por isso, né? Umas dicas aí de como que a gente pode realmente analisar isso, né? Ver como que os nossos filhos estão indo, como é que eu faço isso, se eu só sei que a nota é 9, é 8, tá, até 7 tá bom, né? Então, como é que eu faço para saber, né? É... E aí, Miriam, o que você acha como psicopedagoga? são muitos os sinais, né? A nota é um sinal tardio. É o último. A nota É o é o último. último sinal. É o último sinal. Quando É eu o que pensei, dá o alerta vermelho já, né? Mas a gente pode exa- olhar antes os outros sinais, né? exatamente, quando eu percebo através da nota, o aluno ele já está com com a dificuldade ali instalada, né? É muito grande. Então, nós temos sim muitos sinais, né? Eu gostaria de citar até assim 6, eu acho que né, seriam os mais importantes. Porque nós temos os sinais iniciais, que seria, né? Vamos falar do primeiro, que eu considero muito importante. A criança dizer que não gosta. Então, eu tenho aversão a uma matéria. Porque assim, nós devemos analisar, claro, a facilidade, porque nós sabemos que o aluno, né, cada ser tem facilidade para uma determinada área, né, ou humanas ou exatas. Então, facilidade e dificuldade para uma determinada área, isso não quer dizer que ele venha a não conseguir aprender. Começa por Exatamente. aí. É, Porque você pode ter dificuldade, mas você pode aprender. Tudo nós podemos aprender. Né? Então, quando a criança começa a dizer que ela tem ela não gosta, olha, eu não gosto, odeio português, não gosto. Aí sim a gente já deve dar uma atenção, por quê? Provavelmente ele está tendo uma dificuldade além, que pelo exatamente. fato de não conseguir fazer, ele prefere dizer que não gosta. E esse Ele é o prefere problema. Porque não os pais fazer. falam o quê? O que os pais falam? Ah, eu também não sou boa nisso, também não sou bom nisso, né? Não tem problema, né? Para que vai usar na vida? Então, assim, são muitas justificativas Muitas.
para uma Muitas. dificuldade, né? Para uma dificuldade muito grande. Muitas vezes que ela está só a pontinha aparecendo ali na nota. A dificuldade está muito maior, parece um iceberg, né? Ela vai muito mais embaixo do que o que a gente realmente está olhando, né? Está Sim, analisando ali naquele momento. a criança, tudo que ela não consegue fazer, ela vai cortar já de imediato. Não sei, não quero. Logo, não quero. Então, é Exatamente. muito simples, é muito fácil dizer que você não quer. Assim, em contrapartida, né? O que acontece muito, eles se cobram demais. A Sim, criança se cobra, né? Os colegas conseguem, os outros conseguem. E logo vem a cobrança dos pais também, né? Porque todo mundo conseguiu e você não. Mas será que só você que não sabe? Será que só você que não entendeu? Né? O problema vai ficando um pouquinho maior. Então, quando a exatamente. criança ela tem essa dificuldade e ela se cobra e não consegue, ela cria bloqueio. Né? Então, a gente Exatamente. tem que trabalhar porque ela não alcançou o resultado. Se ela não alcançou o resultado, ela vai automaticamente bloquear. Então, é muito interessante que nós façamos o quê? Esse trabalho juntamente com a criança para estimular, que mesmo sendo, é difícil, mas você é capaz. Você É isso consegue. mesmo. Exatamente. E, Exatamente. e acontece, e infelizmente, em casa é difícil trabalhar isso. Na É, escola, com 30, 40 alunos, você não consegue trabalhar a individualidade do aluno. A sala está exatamente. lotada. A sala está lotada, como que eu vou saber? A metodologia que eu vou utilizar para determinado aluno pode não funcionar para outro. Aí que está a questão. E aí Exatamente. vai estimular, né? E a Exatamente. criança, ela vai desestimular, ela não vai criar o bloqueio, ela não vai conseguir absorver e aí fica muito mais difícil. Então, o profissional de apoio, ele vai entrar justamente aí, para trabalhar a individualidade de cada aluno, de cada criança, Exatamente. Exatamente. Você falou tudo. tendo a dificuldade de cada um. Exatamente. E nós, por exemplo, que somos psicopedagogas, né? A função da psicopedagoga, né? Ela é realmente avaliar ali se a criança está aprendendo, não, como que é a melhor forma dela aprender. Por quê? Porque realmente existem várias formas de aprendizado. Então, nós aprendemos de várias formas diferentes. Não é todo mundo que aprende da mesma forma, né? Tem pessoas Sim. que aprendem melhor lendo, tem pessoas que são mais visuais, então elas veem figura, associa mais, principalmente a criança, ela é muito mais visual e sinestésica, né? Então ela precisa tocar nas coisas, ela precisa entender como funciona mexendo. Então existem várias etapas, né? E tem pessoas que têm mais tendência a entender umas matérias ou outras, né? Que são as habilidades mais naturais, muitas vezes genética, enfim. E Porém, como você disse, eu sempre falo isso, todo mundo pode aprender. Só não achou a metodologia certa para você. Eu sempre falo é, isso. Falar, não sei, eu não consigo, já tentei várias vezes. É porque você não achou a metodologia certa para você. Você tem que tentar e achar uma outra. Por quê? Porque as metodologias de aprendizagem, elas vêm mudando conforme vai passando. As pessoas, né, estamos aí estudando e desenvolvendo metodologias diferenciadas. Então, é para quê? Para que todo mundo aprenda. Porque as pessoas têm essa tendência a desistir. Ah, não, é difícil, não, não quero. E, e aí, como é que a gente vai fazer? Né? Para não aprender, é, vai ficar ali sem aprender? bloqueia, né? São os famosos bloqueios, né? É muito mais simples, é muito mais fácil você bloquear aquilo que não parece fácil, né? E o Porque o que é pior é fácil, que isso causa um problema na autoestima muito grande. Muito dá grande. Muito grande. exatamente. Porque a cada vez, e as pessoas vão se identificar com isso aqui, ó. Cada vez que você comete um erro, você não consegue, o que que acontece? A gente tem a tendência a quê? A desestimular. Estimular. E as pessoas se intitulam como burra, ai, não consigo. O que que acontece? Elas desistem. Não estou falando todas, mas é a tendência que as pessoas têm. Existe. E isso vai causando uma sensação de impotência
dentro. Você imagina isso com a gente, que é adulto, a gente tem consciência dessas, disso, né? Muitas pessoas já têm essa consciência, a gente já sabe que a gente precisa fazer alguma coisa, mas tá difícil, a gente tem que tentar de novo, né? Tem os dias difíceis que a gente continua, mas a criança, ela não tem essa consciência. E ela muitas vezes não admite que está difícil para ela. Ela não fala que está difícil. Ela externa como? De outra forma, com comportamentos alterados. Exatamente, foi até o que a Mônica comentou aqui, né? O comportamento também avisa que existe esse bloqueio? E sim. Sim, é justamente através do comportamento que eu percebo que já há esse bloqueio. Sim, né? exatamente. A criança vai apresentar diversos comportamentos, né, que mostra essa aversão. Né? E às vezes é reflexo. Às vezes é reflexo. A desmotivação para ir para a escola. Ah, não quero ir para a escola. Não quero fazer aula. Essa atividade é muito difícil, eu vou perder muito tempo com ela. Eu já ouvi isso, inclusive essa semana. Vou perder muito tempo com ela. Olha o pensamento. Vou perder muito tempo com ela. Por quê? Exatamente. Ou seja, não vê nem a necessidade de perder tempo com uma atividade porque ele acha tão difícil que ele não, né? Não é mais fácil você me dizer o que é? Não é mais fácil você... Né? E muitos pais fizeram muito... Nossa, como aconteceu isso na época da pandemia? Porque é tão simples, né? Dar a resposta, é tão simples, é muito fácil. É melhor, mais... né? Porque a criança fica ali na orelha. Principalmente quando os pais têm que ajudar na lição de casa. Aí a criança tá lá, eu não sei, eu não consigo. Eu tenho muito aluno assim. Muito aluno que fica ali esperando a resposta. Aí que você faz, pensa, presta atenção, lê de novo. Lê de novo. Eu falo bastante, lê de novo. Eu já li. Lê mais uma vez, com calma, prestando atenção. Olha no detalhe. Se nós fizermos a leitura com eles, né, muda completamente o sentido. Eles falam, nossa, mas não estava tão claro assim, né? Mas ficou mais fácil. Né? Então, por isso que é necessário, né, o apoio. Porque você vai conseguir ali uma atenção individual, né? E exatamente na dificuldade. Porque você percebe que o aluno, ele leu, não entendeu, e às vezes é só isso que ele precisa. Exatamente. É só isso. Muito melhor, muito maior que a resposta é você indicar os caminhos. Isso, é você ensinar ele a entender. Exatamente. E não dar resposta, né? E não dar resposta. Outra porque às coisa vezes também que acontece os pais muito. Dar resposta, o aluno vai a criança vai absorver e não vai. Não vai. Mas você vai acabar a lição. Vai acabar a lição, né? Você esquece. Vai para a escola. Vai para a escola a lição. A professora acha que ele fez, que ele está entendendo, que está tudo bem. Segue a vida. Exato. E aí, como que o professor vai entender que ele não entendeu? Sim. Né? Vai perceber a dificuldade. Exatamente. Então, não pode mesmo ajudar. Ajudar, o que a gente, muitas vezes o professor fala, é ajudar no sentido de fazer entender, né? Como direcionar, como fazer o exercício, como ajudar ali, até o estudo, porque eles não sabem estudar, né? Não sabem estudar sozinhos. Então, a gente também precisa direcioná-los a estudarem sozinhos. Tem várias diquinhas, metodologias que a gente usa, que a gente fala, que é para eles irem aprendendo a fazer. Lógico que não precisa, eu já sei, né? Para quê? Então, tem muita resposta assim, né? Aí vem o quê? A gente tem que explicar por que é importante fazer desse jeito, fazer assim, porque assim vai aprender melhor, vai ficar mais fácil, não vai ter tanta dificuldade. E assim eles começam a entender o que você está passando e principalmente a se abrir a novas formas. E eles estão acostumados a fazer muito rápido, a terminar ou a copiar da lousa.
Eles não estão acostumados a Eles pensar são em fazer imediatistas, né? sozinhos. Que Eles mais? querem, eles querem fazer o mais rápido possível. Eles não querem perder tempo, né? Eles Exatamente. não querem perder tempo, né? Exatamente. Outra Aqui coisa tem que a Mônica falou assim, essa percepção é somente quando a criança apresenta dificuldade ou o comportamento também avisa que existe um bloqueio. É o que a gente falou agora, né? Um comportamento também indica que existe uma dificuldade, um bloqueio também. Porque a criança que ela não costuma apresentar dificuldade, ela faz sozinha, né? Às vezes ela pode, lógico, ela não sabe tudo, mas ela vai lá, ela tem, vamos dizer, até um prazer, ela sempre faz, né? Quando ela se fala, não quero fazer, ou não tá com preguiça, aquela preguiça, a gente chama de preguiça, né? começa a dar muitas desculpas, né? Exatamente, Começa a dar muitas desculpas, né? exatamente. A dificuldade em assimilar o conteúdo, né? Como nós falamos, a metodologia adotada por um professor nem sempre vai atingir a todos, né? A chance disso acontecer, Exatamente. né, é muito pequena. Então, eu preciso trabalhar o aluno no individual e perceber que ele vai dar indícios, né? Vai. Eu não sei, é pro primeiro eu não sei. Eu não Sim. sei e com isso eu já não quero fazer mais. Eles bloqueiam, eles não querem fazer. Aí você vai analisar como uma dica, por exemplo, do pai saber, da mãe saber. Olha a apostila, vai fazer, pega ali a apostila, dá uma olhada, vê o que está em branco. Porque muitas vezes eles deixam coisa em branco, porque nem copiando eles É, conseguem entender, né? Então tem eu acho certos muito tipos de exercícios que eles costumam deixar em branco, porque eles não entenderam como fazer aquilo ali. importante não só deixar em branco, né? Os pais devem aconselhar os filhos a sinalizar. Eu Sim, sempre trabalhei com isso. Não conseguiu fazer este, você coloca o ponto de interrogação. Não entendi isto, não, né? Não consegui executar essa atividade, para que o professor tenha uma atenção maior ali, né? De que, peraí, exatamente. ele simplesmente não fez. Não, ele não fez porque ele não entendeu. E aí eu vou Sim, perguntar, o que, né, você não entendeu? Né, lê novamente, que eu vou tentar com você encontrar, sim. né, a saída. O A resultado solução. ali, a solução, né? Então, por quê? Porque muitas vezes são exercícios que eles nunca fizeram antes, algum exercício novo, alguma coisa, eles travam. E aí vem como o comportamento deles? Não quer, não quero, tô cansado. Isso é o que mais eles usam. Tô cansado, quero ir no banheiro, quero fazer xixi, quero Exatamente, querem beber tudo. água. É o que mais eles falam, mais fala. Aí você fala, vamos lá, vamos sentar aqui para fazer. O que é que você tá com dúvida? Não, eu sei. Então, eles falam que sabem, muitas vezes, né? Denise, é diferente, a gente tem prazer, a gente sente prazer por aquilo que nós gostamos, né, de fazer, Sim, aquilo que a gente tem facilidade. É sim, muito difícil. Como eu vou sentir prazer em fazer algo que eu já começo com dificuldade, que eu não sei, que já parece difícil, que eu não sei, né? é Desafios são bons? exatamente. São. Nós aprendemos a lidar com desafios conforme nós vamos crescendo, né? Mas a Exatamente. criança em si, a não ser que você trabalhe de uma forma que torne aquele desafio para ele um jogo, Sim, né? que é a Se parte você lúdica. Exatamente. Se Exatamente. você fizer aquele desafio como um jogo, como uma brincadeira, aí ele vai se interessar. Mas só Sim, pelo fato de tenho que aprender, não dá. Não dá. E realmente, eu falo, né? Estudar dá sono. Quando você tem desinteresse, dá sono, dá tudo. Tudo que não é o que, não, na verdade, não deveria dar. Mas é complicado, né? sim, E o difícil também, o que eu acho o que tornou muito difícil a vida tanto do aluno, tanto da criança, quanto a vida do pai, porque não tem como você separar, né? Essa pandemia ela trouxe muita dificuldade não só para o aluno, não só para a criança, mas também para o pai, né? O sim. pai se viu numa situação de professor, né? Sem paciência, tendo que trabalhar, a vida dele continuou,
né, as dificuldades bateram a porta, né? Então, o pai já estava sem paciência. Muito. E aí começa Demais. aquela cobrança do você precisa saber. Você tem que fazer porque você precisa Exatamente. fazer, né? E aí muitos pais perdem a paciência, né? E fica naquela, né? Mas você não consegue porque você, né? Aí onde você mesmo falou, quando não é criança que se julga, né? E ela Burra não é o sabe pai. expressar, ela não sabe expressar ainda o que, que ela está pensando, o porquê. Ela não sabe. Então, ela não sabe, ela simplesmente faz o que é mais fácil para ela. Ou ela se fecha, ou ela faz birra, ou ela fala que não quer, ou ela quer ir no banheiro. O que é mais fácil para ela naquele momento, ela vai fazer. Mas ela não tem a consciência de falar, eu não sei, me ensina. Eu não entendi. Exatamente. Lógico que com o tempo eles vão aprendendo a falar, eu não entendi, né? Mas no Sim, começo, os primeiros sintomas, assim, né? São comportamentais muito grandes. Até chegar na nota baixa, né? Que seria mais o alerta vermelho, né? Existem todos esses comportamentos que vão sim. passando. Todos E esses aí entra comportamentos. também a nota baixa, mesmo com o empenho do aluno. Sim, Os exatamente. alunos, eles estão lá, porque tem aquele aluno que é super dedicado, tem aquele aluno que ele faz atividade, ele presta atenção na aula, ele não falta, ele estuda em casa, mas mesmo assim ele tira nota baixa. E aí o pai acha que é só uma dificuldade passageira. Exato. Só que o conteúdo escolar, ele é cumulativo. Então, Exatamente. é As a mesma lacunas, coisa da alfabetização. Aí muitos pais se preocupam somente com a alfabetização. E o resto do conteúdo que ficou para trás, quando não estava sendo alfabetizado? A alfabetização não se resume só a juntar as letras e ler. Ela tem todo um processo de literacia, de rima, tem um monte de coisa, interpretação de texto, né? Então, assim, é um processo bem complexo, né? Não é fácil você aprender a tá, ler. Não é tá. fácil. Tanto que é E, aquela questão que você falou. Quando você lê para eles, eles muitas vezes entendem melhor. Porque eles não têm exato. esse ritmo na hora de ler, né? Eles não conseguem ainda essa literacia mais tranquila para eles. Ou está lendo por ler, né? Eles Exatamente. também Ele estão quer apenas lendo. terminar logo, né? Então aí ele lê lá, mas então não entendi. Exatamente. Né? E acho assim, o interessante é quanto mais cedo você buscar por essa ajuda, quanto mais cedo você buscar por esse apoio, por esse auxílio, maior o resultado. Porque Sim, daí você não deixa muitas lacunas, exatamente. Para certo, isso né? também é muito importante a metodologia que vai ser utilizada para ajudar. Hoje em dia, a metodologia que é usada geralmente nas escolas, acontece essa defasagem. Por quê? Porque não é para todo mundo, né? Então, cada um tem um jeito de aprender, como eu citei lá atrás. Então, você sentar lá e ficar só prestando atenção que a metodologia passiva, né? Tem mão na massa? Até tem, né? Tem atividades hoje em dia que eles desenvolvem mais e acabam participando mais, tudo. Só que mesmo assim, não está sendo suficiente para eles treinarem e se aprofundarem nos conteúdos que estão sendo dados na escola. Mesmo que tenha aula de reforço, mesmo que tenha trilhões de lições de casa, eles não estão conseguindo absorver o conteúdo. Por E o quê? que Porque a acontece é o pandemia atrasou pelo menos 2 anos tudo. E as pais não podem analisar pelas notas, eles têm que analisar se eles estão sabendo o conteúdo. Então, qual é a dica? Uma das dicas é, de vez em oposto a quando, dá uma olhada na lição de casa, dá uma olhada na apostila, dá uma estudada junto com eles, fazer umas perguntas para saber se eles, como é que eles estão estudando sozinhos. Eles sabem estudar sozinhos? Tem que ver, tem que claro. ensinar metodologias para eles estudarem sozinhos, não é automático, né? Então, tem que ver, conseguiu? Como é que você está fazendo para estudar? Ah, eu leio e pronto, acabou. Aí você faz as perguntas. Aí, de repente, você vê que ele não está lembrando o que ele leu. Então, como que você vai fazer para ele lembrar desse conteúdo? Tem que exercitar. Tem que exercitar. Né? Tem que usar mais, tem que estar mais presente. Aí vem as metodologias ativas. Nessas metodologias ativas é onde o aluno
ele é o protagonista da história. Então, é quando ele está lá, presente e fazendo aquilo. Se ele não fizer, se ele não entender, ele não passa adiante. Então, ele é obrigado a aprender. E aí entra o individualismo, que é onde a gente consegue ir trabalhando a dificuldade mais individualmente, né? Por causa disso. Porque aí acaba ajudando, né? Você está numa metodologia ativa. Ele é o protagonista, ele é o que está fazendo, ele que está ali praticando, e a gente está vendo aonde é que Só te está pedir, falhando. me explique o que você entendeu. Exatamente. É, Exatamente. Que é não onde ele importa, barra, né? não importa o que você entendeu. Me explique o que você entendeu. E aí onde o aluno ele vai ter dificuldade, porque ele mal conseguiu absorver. Quem dirá passar adiante. Exatamente. Isso. Exatamente. Sim. Aqui ela também fala assim, ter um tempo para dar atenção é primordial para a educação das crianças, com certeza. E não é só quando são pequenininhos, não, viu? É até a adolescência. Hoje em dia, os adolescentes, eles estão desenvolvendo, eu vejo o aumento de índice de depressão muito grande. Exatamente. Onde entra todo o comportamental também afetando a aprendizagem. Exatamente. Aí falta estimulação para aprender. E também dá depressão, né? Porque E eles também, acabam com a sim, autoestima deles. Como diminui a autoestima, ele só piora, né? Ladeira abaixo. Então, é tudo, né? Envolve tudo. A adolescência já é um período complicado por causa dos hormônios. E daí tem aí um índice alto de depressão. Atrapalha nas notas, no desempenho escolar, né? Porque eles já não estão legais, né? Então, ainda vai piorando, vai ficando cada vez com menos vontade de ir para a escola, né? Então, infelizmente os pais costumam deixar para dar essa atenção justamente na adolescência. Daí você percebe que a criança ficou o adolescente ficou todo esse período deixando todas essas lacunas, deixando todos esses espaços, essas matérias, essas atividades pendentes, justamente na adolescência, quando ele começa a se preparar para o ensino médio não, para a faculdade, né? É onde ele vai correr, Aí o que da acontece? Vai fazer cursinho. cursinho para tentar Cursinho suprir imediata. em 6 meses, né? É. Um aprendizado de 9 anos. Pelo menos, né? Pelo menos. 9 anos do fundamental, né? Tem mais o colegial aí. Então, mas não foi tudo defasagem? Não, provavelmente não foi. Ele deve ter aprendido bastante coisa, né? Mas o que acontece? O conteúdo que ficou para trás da defasagem, quanto antes a gente trabalhar e tratar isso, porque isso acaba sendo um tratamento, né? É melhor. Tratamento. Você ensinar tratamento. A criança a ter rotina, você ensinar a criança a estudar. Uma criança que é encaminhada, né? Que ela aprende a estudar, ela vai se dar bem estudando sozinha. Exatamente. Sim, não é ideal no início. Porque ela não pode ter isso como base. Porque a base, né? Nós que vamos dar. Com certeza, com certeza. Eu dou dando risada aqui do comentário do Adriano. Difícil mesmo se manter no universo. Tem escolas que elas são mais puxadas que outras. Mas é verdade. Aqui também acho que é Mônica, né? Ela explicando que entendeu é uma forma de entender e gravar o conteúdo, com certeza. Na pirâmide. Ficou mudo. Eles explicam que dentro da pirâmide do aprendizado, 10% é lendo, 20% escutando, 10% é escutando, 20% é lendo, tá? E 90% do aprendizado ele é construído ensinando aos outros. Exato. Né? Então, o que acontece? Isso que você falou de gravar e contar o que fez é ensinar. É ensinar. Então, é o que eu peço para meus filhos quando eu estou estudando com eles, né? Principalmente matérias como história, geografia, né? O português. Me explica essa regra. O que ele está querendo nesse texto? O que ele está falando aqui no texto para você? Né?
Então, a gente pergunta dessa forma para que ele vá lá e procure, porque ele tem que te responder, né? Então, aí é que você vê, que eu falo, não sei. Eu falei, procura no texto, você tem que ler o texto e me passar essas informações, porque eu estou te perguntando, né? Então, é aí que vem história também. Muito legal também, além dele contar, é ele fazer um resumo antes, né? Então, eu faço isso com os meus filhos. Olha, você vai estudar história, pega as partes principais, né? Que geralmente eles grifam, alguma coisa assim, e daí você anota, faz um resuminho e me explica. E dá super certo. Isso também você contextualizar a situação, colocando ele lá no meio da história, também é muito, muito legal, porque eles também conseguem absorver bem o conteúdo, né? Então, assim, tem... Talvez também nós vivamos assim um reflexo, né, do decoreba. Sim, Né? Porque antigamente, né, eu falo antigamente, né, há um sim, período bem recente, quando eu sim. estudava, né, tinha muito disso, né? Período bem recente, mas nós tínhamos muito disso, né? A chamada oral, né? E você decorava, né, as perguntas e as respostas. E hoje nós temos um novo, né, digamos, nem um novo método, mas um método eficaz, de verdade, que é o você entender, você compreender, você interligar os assuntos, você ter conexões ali, fazer conexões dos assuntos. Pedir que as Exatamente. crianças façam história, né, que eles criem a própria história. Exatamente. Isso tudo você vai trabalhar a compreensão. Sim. E se eles A são capazes criatividade, a de atividade, se compreensão. eles são capazes de criar, eles são capazes de entender, eles são capazes de, né? Porque tudo isso está interligado, né? Tudo isso está interligado. Outra coisa, né, que nós falamos do tardio, né, da faculdade, né, para fazer o vestibular, o adolescente, né? O nervosismo em relação a um período específico que é um dos sinais Comportamento também. É. que está ligado ao comportamento, né? Às vezes até a transferência emocional dos pais afeta, não, às vezes não. É um Muito. afeta É. e muito. A criança não está aprendendo, mas não sabe o que ela está passando, não sabe se ela está comendo bem, se ela não sabe se ela está dormindo bem, né? Se Nossa, esse primeira problema coisa, dormir bem. A dormir bem. criança é necessária, não é só criança, né? Mas assim, é fundamental que a criança durma de 8 a 10 horas por dia. Ah, Então, mas é se ela difícil. passou o período para amanhã, por exemplo, né, que tem essa variação, e tá caindo o rendimento na escola, caindo a concentração, caindo... A gente percebe Olha, muito isso nas aulas. muito, 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 muito. Primeiro, primordial, olhar o sono da criança. Primeira coisa, muda a rotina. Outra coisa, antes de dormir, não é para ficar no celular, na televisão, em qualquer computador. Tem que tirar 1 hora antes de dormir, para o cérebro desacelerar. A mãe fala, não consigo Costumo ver. colocar para dormir. O que ele faz antes de dormir? Fica no celular, fica na televisão. Dorme com a televisão ligada, Mas o né? celular ainda o celular e jogo no computador ainda são mais estimulantes. Então, eles são um pouquinho piores para isso do que a própria televisão, que muitas vezes, né, acaba pelo som contínuo do que eles estão vendo, eles acabam até dormindo com a televisão ligada. Mas o celular e os jogos, né, coisas que deixam eles muito elétricos, assim, até sair também, né, eles estão muito agitados. Então, tudo tem que ser antecipado. Então, você tem que acordar no dia seguinte, 7 horas da manhã, 6h30 da manhã. Tem que dormir ali, 8h30, 9 horas. Tem que dormir. E o Adriano comentou assim, né? Pode dormir a 1 hora da manhã e acordar ao meio-dia? Gente, essa Também não criança é vai acordar, legal. ela vai Também acordar não é meio-dia, legal. e o horário que ela vai, né? A hora do almoço. Que horas ela vai estudar? Vai ser 1 da tarde. E aí ela vai Indo, acordar, já vai almoçar, né? Como é que ela vai né? fazer? Vai... Tem que ter rotina. É, Não adianta, não adianta.
O próprio Vai. hormônio no corpo, ele tem picos durante o dia, né? Isso influencia até no desenvolvimento, no crescimento da criança. Então, se ela de manhã é um período melhor para ela ficar acordada, mais atenta. Não é que ela precisa estudar de manhã, mas ela precisa estar mais acordada e mais atenta de manhã para ela poder desenvolver melhor durante o dia. Né? Porque se ela acorda, por exemplo, meio-dia, que seja, ela come correndo, vai para a escola correndo, ela vai estar sonada na escola. É tão simples isso, né? Como é o seu dia se você acorda ao meio-dia? Exatamente. Exatamente. Como você vai lidar? Como você vai tem a mesma desenvolver? disposição acordando meio-dia ou às 10 ou 8 horas da manhã? Claro que não, claro que não. Né? Então, Eu você. acordo quebrada quando eu acordo meio-dia. Ah, eu continuar dormindo a tarde toda, então. Isso. Já perdi. Você para acordar meio-dia, eu acordo. Então, assim, se no nosso dia a dia, se nós percebemos isso, que isso afeta o nosso. Gente, quem dirá de uma criança? Exatamente. Né? A criança, ela precisa de rotina, ela precisa das refeições nos horários certos, ela precisa de dar no horário certo, ela precisa das refeições, todas as refeições. Ela precisa se alimentar da maneira correta e ela precisa fazer ela refeições. precisa, não pode passar fome, no sentido de ela não pode ir para a escola com fome. Porque senão ela também não rende. Não rende. Porque além de ela pode ter dormido, mas ela vai para a escola com fome? Também não. Eu falo assim, as necessidades, quando nós não funcionamos, nós não funcionamos com nossas necessidades falhas. Nenhuma delas. Né? Exatamente. Vontade de ir ao banheiro, se a criança tem uma alimentação ruim, o organismo dela vai funcionar de uma forma diferente, isso vai afetar, tudo vai desandar. Isso é óbvio, né? Sim, faz parte. Não é porque, às vezes, as mães não veem, né, essa importância. Dorme junto comigo, acorda junto comigo. Quanto tempo você dorme? Não é a mesma coisa que o seu filho necessita, muitas vezes, né? Porque às vezes elas dormem menos. Não é o que a criança necessita. Desde bebê, né? Desde bebê, isso. Isso já tem ali uma tabela de sono, de horários de sono, desde bebê, desde pequenininho. Então, já faz diferença. Mas eu sei que é difícil colocar o bebê para dormir. Eu sei que é difícil colocar rotina, né? Principalmente quando a mãe trabalha fora, é muito difícil fazer isso. Mas o horário de dormir, eles realmente, você precisa adaptar o horário de dormir, porque atrapalha muito o desenvolvimento. Porque assim, não adianta nem você estar ali do lado da criança, ela está com sono caindo, você não consegue aproveitar nada. 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 Né? Já tive vários alunos, né, que dormiam na sala de aula, e aí alguns até perguntavam, professora, você não vai acordar fulano para fazer atividade? E eu fico pensando, no que isso vai, né, favorecê-lo? Porque já está perdido. Já está perdido. Exatamente. Se ele já está dormindo, né, porque tem uma necessidade, ele não vai absorver mais nada a partir da... Eu posso acordar, mas ele vai estar ali, totalmente presente? Exatamente. Vai absorver? Não vai. Né? A criança, a mesma coisa. Já tive alunos que dia de segunda-feira o rendimento era péssimo. Isso acontece bastante. É verdade. Dia de segunda, né? E aí o mesmo aluno, na quarta-feira... Estava muito esperto. Excelente. Né? Se eu pedisse para fazer a atividade de segunda e da quarta... Ele fazia. Fazia. Tranquilamente. E na segunda-feira não dava. Por quê? Né? Aí você vai analisar, não, mas no domingo ele dorme tarde. No domingo sempre tem uma atividade. Então ele não tem período de sono, chega com sono, isso vai atrapalhar mesmo, não tem como. Né? E aí o que acontece? Nós percebemos isso na época da pandemia, também retomando, na época da pandemia, que os pais tentaram suprir essa necessidade do professor. Sim. Né? Tentaram dar conta do aprendizado. E
isso acabou trazendo até um problema um pouquinho maior. Alguns, é claro, né? Alguns com as suas facilidades, com as suas, ou as suas dificuldades também, né? Conseguiu atuar, conseguiu trabalhar, mas outros não. Outros Sim, não. E aí começa naquela, né? Da transferência. Né? Ah, você não consegue, você não consegue, você não consegue, e o aluno toma aquilo para si. Onde sim. você falou, a autoestima Bate muito na autoestima. vai ficar afetada. E não adianta, não adianta. Ninguém vai aprender, ninguém aprende só porque tem que aprender. É. Tem que ter estímulo, tem que ter ludicidade, né? Dependendo da idade, eles vão ficando mais velhos, a gente tem que trazer para o atual. Muitos adolescentes, eles perguntam, por que eu estou estudando isso? Então, aí é legal, é quando entra a necessidade, né? Por exemplo, física, né? É uma matéria que a gente sempre fala, mas por que eu estou estudando isso, né? Mas é interessante sempre apontar para eles, olha, se você souber isso, né, você vai desenvolver lá na frente, você pode precisar disso, não sei o quê. Então, é que nem biologia, né? História, geografia. Eu não preciso disso. Na verdade, sim, é interessante você saber, né? Onde. Eu lembro de quando eu estudei biologia, o mapa mundi, né? Tinha que saber colocar lá o tundra, taiga, floresta amazônica, floresta tropical, tudo isso. E hoje em dia, se eu vou viajar, eu sei identificar os tipos de floresta, né? Enfim, tem tipos de folha. Então, Eu assim, brinco muito com meus alunos. Eu falava com meus alunos o seguinte, né? Que quando eles aprendiam artes, eles falavam assim: mas por que eu vou aprender arte? Eu não vou ser pintor, não vou artista. ser um pintor, não vou ser artista, não vou ser nada disso. Por que eu tenho que aprender arte? Aí depois as meninas já falam logo. Primeiro, para começo de conversa, as meninas não queriam se maquiar. Se você não tiver o mínimo de noção de cores, né? Você. Como vai acontecer isso daí? E eu já ouvi muito sobre o inglês também, né? Por que eu vou Pra que aprender o eu vou aprender inglês? inglês? Pra quê? E hoje em dia, para você trabalhar, você precisa do mínimo. Aí Do eu também já mínimo. escutei, não tem problema, eu vou trabalhar na recepção do cinema. Não precisa de inglês. Aí pergunta para o Adriano aí, ó. O Adriano pode falar. E aí, como faz? Aí vai trabalhar lá no hotel, né? Como É, faz para ter não tem inglês. E aí, como é que um faz? inglês, Não né? tem Para você inglês. saber Então, diversas o que pessoas. faz no hotel quando não tem inglês? Contrata, né? Impossível, né? É muito difícil, né? Então, assim, nós temos que motivá-los de alguma forma. Eles precisam eles têm a necessidade de saber o porquê aprender alguma coisa. Seja ela seja qual for o aprendizado, eles vão ter que entender que eles têm essa necessidade, né? Sim. E outra coisa, outro sinal que eu acho bem importante, nós também falamos, né? Nós falamos de certa. Aí, ó, Adriano falando que não dá, não tem Não, não. como. A desmotivação com o estudo vem também por conta de estudar sozinho. Ele vai estudar sozinho uma matéria justamente que ele já não entende. É, Como ele vai fazer? exatamente. Né? Já vai emburrado, né? Vai deixar Ele ainda mais, já vai fechado para as ideias, né? Ele já não vai já vai. aberto. Né? Nos primeiros dias, até você vai, né? Você vai conseguir fazer com que ele estude, né? Leia, né? À medida mas o problema é absorver o assunto. Com o Sim, passar do tempo, não vai absorver nada, né? Não vai absorver absolutamente nada. Resolver as lições de casa, então, nem se fala, porque é e se aquilo, vai fala. ser aquilo. Ou paga para essa resposta, né? A mãe, é tal. Aí a professora vai chegar na escola, vai estar com tudo feito, a professora não vai saber o que não entendeu, porque está feito, né? Ou pode ser até ser que aquelas crianças ainda procurem no Google, né? Porque dependendo do que seja, ainda eles vão até a resposta desse jeito. A pesquisa deles é assim. Então, a professora não vai saber, ela não tem um parâmetro para conseguir analisar direito o que entendeu e o que não entendeu, o que absorveu do conteúdo e o que não absorveu. Aí chega na prova. Dependendo de como a prova ela é feita, também não é um parâmetro para você saber, porque pulam conteúdos na prova, põem às vezes coisas iguais da apostila para facilitar. Então a criança lembra que ela fez a apostila, ela simplesmente copia e cola. Aonde ela está desenvolvendo conhecimento ali? Naquela parte do nervoso.
parte do nervosismo também. Sim, Talvez o aluno, ele sabe do conteúdo, mas na hora da prova ele não consegue executar por conta do sim. nervosismo que ele, né? Então, tudo vai acumulando, né? O que eu acho muito interessante no apoio escolar, o Denise, é que as pessoas acham que o apoio escolar só vai ajudar a criança Que na precisa. escola, Que tá, com eles acham que é conteúdo. só nota. Só É nota. só nota, né? E na verdade não é isso. Com o Exatamente. apoio escolar, a criança ela consegue resgatar a conexão com os estudos, ela consegue criar ali com a rotina e tudo mais, ele vai conseguir resgatar essa conexão, conseguir ter estímulo, ter gosto, pegar gosto pelo aprendizado, né? Ele vai Exatamente. melhorar a autoestima, né? Com os resultados, eu acredito assim, com os resultados, a criança quando tem um resultado cada vez melhor na escola, ela vai também conseguir melhorar a dinâmica familiar, Com certeza. A mãe fica menos né? estressada, o pai fica menos Também, estressado. olha só. Eles começam a fazer a lição de casa sozinhos porque eles se sentem capazes, né? Eles já Exatamente. começam a ficar felizes de ter que ir para a escola. Eles começam a interagir, sociabilizar muito mais na escola com os amigos. De casa, né? E o que eu Tem acho referência principal, eles acreditam que eles podem. Eles acreditam na podem. capacidade que eles têm. Eles começam a sonhar, a desejar mais coisas para eles. Isso é fundamental para o desenvolvimento deles para a vida. Exatamente. E aí tem pai que acha que não, né? Vou colocar o meu filho numa aula particular, num reforço, num apoio, porque esse ano ele não tá bem. Exatamente. É só esse ano, Esse, só esse ano. esse, esse ano ele É, não conseguiu. Esse ano ele precisa de nota, ele precisa passar de ano. E aí é onde procura também lá no finalzinho, né? Depois de julho chove. é, Você tem que procurar vaga com qualquer professor que você não consegue, porque a preocupação de passar de ano, exatamente. Exatamente. né? É nota, é nota. Tem que ter Passar. nota. No Nota. entanto, né, o interessante é que você percebe que é muito além disso, gente. Uma criança que ela, eu diria assim, né, que desenvolve bem na escola, é um adulto bem resolvido. Sim, Porque com muitos certeza. adultos não percebem isso, que eles têm problemas ali, eles É isso carregam, mesmo. né? Principalmente aquele negócio de eu não sou boa nisso. Eu não Eu não sou sou boa nisso. boa nisso. Eu não sou boa em matemática, não me dou com matemática. O que está por trás disso? Por quê? Né? E eu gosto de citar um exemplo da minha mãe, por exemplo. Né? Minha mãe sempre falou para mim a minha vida inteira que ela não era boa em matemática. E aí eu falava para ela assim, e aí ela fazia as contas de cabeça, ela faz tudo de cabeça, conta, tal, não sei o que, né? Aí um dia eu virei para ela e falei assim, ô mãe, por que você acha que você não é boa em matemática? Ah, não sei, meu pai ficava falando isso para mim. Aí, Entendeu? Então, assim, eu falei, legal. você faz a tabuada, você faz as contas rápido na cabeça, você tem raciocínio lógico. Por que você acha que você não é boa? Né? Então, assim, olha ali, né? Uma coisa que está lá dentro dela, né? Que ela carrega isso há anos, que eu sempre escutei ela falar Que é o isso, né? que o pai falou. Exatamente, né? Exatamente, é verdade. Por quê? Porque provavelmente em algum momento ela teve uma dificuldade e dali continuou a dificuldade, né? Ela carregou isso, né? Mas ela, em geral, ela tem um raciocínio lógico, ela tem ali, mas provavelmente quando chegou alguma coisa mais difícil, ela não soube lidar e naquela época não tinha, né? Essa abordagem que a gente tem hoje em dia, né? E era assim, tem que decorar e acabou, né? Então ela foi sempre pensando Sim, dessa forma. E não é verdade. Né? Se eu sim, falar né? hoje em dia, nossa, eu era péssima em história. Não. A história é uma das histórias, das matérias que eu menos gostava, né? Mas eu não vou dizer que eu não fosse boa em história. Por quê? Porque quando mudou a metodologia, quando mudou o professor, mudou a metodologia, eu comecei a ir bem em história. Então, tudo depende de como é passado, né? Exatamente.
né? Por exemplo, eu costumo dizer o seguinte, eu sempre fui, né? Sempre tive mais facilidade para humanas. Sim. Inclusive, tem alguns amigos meus que estudaram comigo, né, lá no início, estão assistindo. E eu tinha muita dificuldade em matemática, muita dificuldade em matemática. E com isso, eu coloquei na cabeça que eu não conseguia, não sabia, e não ia fazer, e pronto, e pronto. Uhum. Até que um dia eu peguei um professor, né, que mudou essa visão, Tá vendo? É isso aí. né, que trabalhou de uma forma diferente, né, ele usou uma Exatamente. metodologia diferente. Então, por mais facilidade que eu tivesse em português, em humanas, eu consegui aprender. Eu não esqueço disso. Eu falo, gente, como pode, né? Foi um ano que eu consegui absorver tanta coisa que eu não esqueci. Te deu um clique, né? Transformou. Exatamente. Sabe? E isso é muito importante, né? A forma que você utiliza para falar. Muita coisa, gente. A forma que você utiliza para falar. Porque tem maneiras, N maneiras de dizer muitas coisas. Com Né? O que certeza. vai né? Vai ser a forma que você vai utilizar. Né? Então, isso é muito importante. E com isso você desestimula ou você estimula a criança. E com isso você tem um adulto frustrado ou um adulto. Então vai muito além. Vai muito além. E Além muitas da- dessas frustrações, desses traumas que a gente descobre quando é adulto, vem daí, ó. O porquê? Qual que é o ambiente que a criança está primeiro? Porque os traumas vêm lá de trás da infância, geralmente, né? Quais são os ambientes? É escola e casa, né? Ambiente familiar e escolar. Então, só tem praticamente dois lugares que ali desenvolvem mais traumas, né? E mais crenças limitantes, que vão gerar pensamentos que vão atrapalhar o nosso futuro. Atrapalha para a gente conseguir objetivos, o sucesso, ir atrás dos nossos sonhos, né? Sermos felizes por completo, né? Que é atingir os objetivos, enfim, filosofia de vida, né? Então, por quê? Né? Você não precisa ser bom em tudo, não. Mas você tem que saber que você consegue aprender tudo o que Você é você quiser. capaz. Ninguém é perfeito. Né? A Não, perfeição você não vai conseguir atingir, né? Nunca na com sua vida, porque certeza. não existe perfeição. Não existe ninguém perfeito. Mas o importante é você saber que você é capaz. Sim, Né? Você é com capaz em certeza. qualquer época da sua vida. E é ali que entra o apoio escolar. Por que a gente chama de apoio escolar? Porque ele é um apoio. Realmente, estamos ali junto com ele. Ele está revendo, voltando na defasagem, ele está praticando a defasagem. O que é o reforço? O reforço ele é um reforço. Ele está em cima de uma coisa só daquela matéria e Né? acabou. Não vai seguir adiante. Não vai ajudar lá na frente. Né? Não vai ajudar. Então, por quê? Porque parou. Então, muitos pais pensam assim: eu vou colocar só agora, tá bom, depois vai melhorar. Depende. Depende. Tem que analisar todo um conteúdo ali. Quanto que foi a defasagem? Como é que tá ali a questão da aprendizagem? Né? Então, O tem que apoio ficar trabalha sempre justamente, junto. o apoio vai trabalhar justamente esse período, né? Vamos esse conteúdo que ele está precisando e olhar lá atrás, Sim, né? O que ficou para trás. Então não é só suprir exatamente. a necessidade momentânea do aluno. Exatamente. Então, mas é isso, Miriam. A Não gente é já o deu suprir uma hora de live. Isso que a gente vai ficar só 40 minutos, hein? a gente fala, hein? A gente tem que marcar outras vezes. Vamos sim, vamos marcar, Vamos né? Para trabalhar marcar. essa parte psicológica também, né? Sim, sim, isso é muito legal. Vamos, a gente está Importante. querendo trazer, eu quero trazer também uma fono, psicóloga, né? Para a gente ir falando sobre esses aspectos, eu acho muito interessante, muito importante. E é isso, né? Então, a Miriam ela é da unidade de Praia Grande, da Ensina Mais Turma da Mônica, e eu sou a Denise, da unidade de Santos. Então,
Prestem atenção, venham conhecer as nossas unidades, que é onde a gente oferece o apoio escolar, e também temos outros cursos de tecnologia para as crianças, que é super importante para desenvolvê-los para o nosso futuro, nosso, Sim, porque nós fazemos parte dele, né? A tecnologia, a indústria 4.0, a robótica, tudo isso é muito importante, que a gente já tem um curso para desenvolver eles pequenininhos, né? Então, temos que aproveitar para eles irem, ó, desenvolvendo. Não é verdade? Isso é genial, é sim, maravilhoso. muito bom. Então Então, tá. um beijo, Obrigada, obrigada obrigada a por todos vocês que estão assistindo. Tá aqui, cortou um pouquinho. obrigada pela oportunidade. Obrigada, gente. Muito obrigada. Nós tenhamos conseguido aí ajudar, né, tirar algumas dúvidas e ajudar de alguma forma, né, Sim, os papais, as mamães, as vovós, né? exatamente. Que Ó, bairro? Ó, tem gente perguntando que bairro fica. Que bairro que fica, Miriam? Praia Grande. grande, né? Fica na Guilhermina. Isso, em Santos fica lá na Vila Belmiro, pertinho do estádio. Para É bem fácil obrigada. de encontrar. Tá Isso, bom? em Santos. Isso aí. Beijo, obrigada a Beijo, todos. gente. Vamos marcar mais lives por aí, tá bom? E Sim, se vocês tiverem alguma dúvida, os pais, mães tiverem alguma dúvida, realmente notarem alguns sintomas, né? Dessa dificuldade, nem que seja leve, pode entrar em contato, levar lá na unidade mais então, próxima. né, E, nós fazemos avaliação, sim, analisar cada aluno a gente, de forma individual. exatamente. Temos avaliação pedagógica, tá? Então, obrigada, muito obrigada por assistirem a gente até aqui, tá? Essa 1 hora que a gente ficou aqui. Beijo para todo mundo. Beijo, tchau, tchau. Tchau, Miriam.